Boa tarde. Eu sou Fernando Scheller e essa é a série de lives do Estadão Economia na Quarentena. Aqui a gente mostra o que as empresas estão fazendo durante a crise e também no que elas já estão pensando para sair da crise. O nosso convidado de hoje é o fundador e presidente do Nubank, o Davi Vélez. Primeiro, aqui comigo está a Mônica Escaramuzo, minha colega de todas essas lives, de todas essas entrevistas. Primeiro, boa tarde a todos. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Mônica. Boa tarde. Vélez, eu queria começar perguntando, né? Várias fintechs têm cortado funcionários na crise. Como a turbulência está afetando o Nubank? Bom, acho que de diferentes pontos. Por um lado, a primeira reação de uma crise tão nova para todo mundo, tão inesperada, é de basicamente segurar nossos funcionários. A gente foi uma das primeiras empresas que tomou a decisão de ir a trabalhar remotamente 100%. A gente não sabia se íamos a ter a infraestrutura que permitisse esse tipo de trabalho, de estar atendendo mais de 23 milhões de clientes no Brasil, no México, 100% remoto. A gente fez isso basicamente 24 horas e conseguimos ficar bastante confortáveis do jeito de trabalhar de home office. Aí a gente teve que tomar várias medidas para nos assegurarem que também nossos funcionários estavam trabalhando bem, tinha infraestrutura adequada para conseguir trabalhando durante a crise. Outra parte que a gente olhou com muito cuidado bem no começo é como nossos clientes iam ser afetados durante essa crise. Um dos nossos maiores valores é ter nossos clientes no centro da nossa estratégia. A gente sempre tem sido uma empresa que tem pensado primeiro no cliente. Então, uma das perguntas óbvias nesse momento de ansiedade, de volatilidade da crise é o que ia acontecer com nossos clientes e como a gente conseguia ajudar, como a gente poderia ser mais uma parte dessa solução. Muito do trabalho que a gente vem fazendo nas últimas semanas tem sido muito direcionado em ajudar a nossos clientes a passar essa crise do melhor jeito. E isso tem sido uma combinação de, logicamente, oferecer diferentes opções de refinanciamento, juros muito menores, oferecer diferentes jeitos financeiros para os clientes não ter que pagar a dívida nesse momento, mas também para oferecer outros serviços que nossos clientes estão pedindo. Por exemplo, a gente lançou um fundo de 20 milhões de reais para ajudar nossos clientes a obter telemedicina e acesso médico. Então, muito do que a gente tem feito, basicamente, nas últimas semanas é pensar em nossos funcionários e como eles conseguem viver e produzir e ser produtivos durante a crise. E, por outro lado, pensar em nossos consumidores e como que a gente, nesse momento de crise, uma oportunidade talvez ainda maior de criar um vínculo emocional, de criar um vínculo especial com esses clientes e, desse jeito, a gente se diferenciar de nossos concorrentes. Deixa eu te perguntar uma coisa. Os bancos digitais, as fintechs, elas vieram para desafiar os bancos tradicionais. A gente tem um setor financeiro que é muito concentrado, que basicamente tem 5 bancos. E nos últimos anos, o discurso era que as fintechs vinham numa ascensão, as corretoras vinham numa ascensão. Mas os bancos tradicionais têm sido muito presentes nessa crise. E você acha que, diante do patrimônio que eles têm e da capacidade financeira que eles têm recuperado parte dessa imagem que eles perderam nos últimos anos? Com certeza. Eu acho que eles têm reagido admiravelmente à crise. Acho que eles têm feito um trabalho excepcional. Acho que eles, desse mesmo jeito, têm pensado nos clientes, têm inovado do jeito de como oferecer serviços aos seus clientes durante a crise, e realmente é louvável ver essa forma como eles têm reagido, e de alguma forma a gente se sente parte, a gente sente que a gente fez um pouquinho e se sente um pouquinho responsável dessa reação, porque realmente a gente vem já há 7 anos batendo essa tecla de que a forma de se diferenciar no setor bancário e em qualquer setor de serviços é criando empresas que estão mais perto dos clientes. E a gente vem forçando essa
essa tendência no mercado. A gente vem competindo contra esses grandes bancos, forçando uma transformação digital, mas também forçando uma transformação cultural, que acho que um pouco que a gente consegue ver desses grandes bancos nessa crise. Agora, a gente fala muito dentro de casa que no longo prazo é um pouco o que o Darwin falava. Não é o mais rápido que sobrevive, não é o mais forte o que sobrevive, é o mais adaptável. As fintechs têm essa vantagem. As fintechs são incrivelmente adaptáveis. Dado que elas crescem, basicamente nascem e crescem em um ambiente que é bastante hostil, no nosso caso específico, a gente vem vendo crises mensais desde 2013 que a gente lançou. Né? A gente lançou em 2014, começamos a crescer muito rapidamente num ambiente de crise econômica, de recessão, de mudanças regulatórias muito rápidas. Então, já a gente vinha com essa cabeça de adaptabilidade e entendendo a importância que é ter essa capacidade de mudar de direção. Para mim, ainda não fica muito claro se o que os bancos têm mostrado nessa crise é realmente uma boa movimentação tática à crise ou realmente representa uma mudança mais sistêmica em termos da cultura e da capacidade deles de se adaptar. Isso, para mim, pessoalmente, não fica ainda claro. Diante disso, dessa crise, né, que estamos passando, o senhor acha que o consumidor pode ficar inseguro em colocar seu dinheiro numa fintech, por exemplo, e não num banco tradicional, por conta dessa insegurança toda atual? Eu acho que depende muito. Hoje, as fintechs que atuam com banco digitais, incluindo o Nubank, somos fintechs que somos regulados pelo Banco Central. Em nosso caso específico, a gente hoje é o Banco Digital do Brasil que tem uma maior liquidez. A gente tem mais de 14 bilhões de reais em depósitos. A gente lançou nossa conta digital já faz 2 anos e meio e hoje é a maior do Brasil. Temos quase 20 milhões de pessoas em conta digital, depositando seu dinheiro digitalmente. Todos os bancos digitais, todas as fintechs trabalham com FGC, com Fundo Garantidor de Crédito. Então, realmente, nenhum depositor no final está tomando crédito da instituição. É o FGC, o governo, no final, que está garantindo. Então, falando no nosso caso específico, hoje a gente tem melhores níveis de liquidez do que muitos bancos tradicionais ou bancos que estão no setor por décadas. E por isso, no nosso caso, a gente tem uma capacidade, uma segurança e um nível de liquidez, um nível de capitalização enorme. E todos os estados financeiros são públicos, o Banco Central regula ele já faz 3, 4 anos. Então, em geral, eu vejo a indústria fintech bastante forte pela regulação que eles vêm seguindo, mas especificamente os bancos digitais, e nesse caso a gente, como o maior banco digital do Brasil e com o maior nível de liquidez, a gente está muito sólido. E uma coisa, você acha que a participação nessas distribuições, tanto repasses de dinheiro quanto empréstimos a pequenos empresários que o governo tem feito, ela podia ser maior? As fintechs poderiam ter uma participação maior na distribuição desse dinheiro, que basicamente está na mão dos bancos tradicionais? Eu acho que sim. Eu acho que existe espaço para utilizar melhor as fintechs ou empresas que têm mais agilidade, que têm um contato direto com o cliente para acelerar esse tipo de distribuição. A gente está em contato muito com o Ministério da Economia, com o Banco Central, com a Caixa, para tentar ajudar. Já vários centros de milhas de nossos clientes receberam distribuição da Caixa via sua conta no banco, eles escolheram receber lá. E acho que já tem ajudado, né, o fato que já existem fintechs no mercado hoje tem dado muita mais agilidade na hora de distribuição, com certeza muito mais do que simplesmente ter 5 bancos com agência, onde a gente estava talvez faz 3, 4 anos. Então já a evolução do setor tem ajudado bastante, mas ainda vejo que tem mais espaço, ainda vejo que as fintechs com a indústria não têm o mesmo nível de interlocução que os grandes bancos têm por exemplo, com o governo. Uhum. Quais outras medidas o governo deveria fazer para irrigar a economia? As atuais medidas já anunciadas são suficientes? Como que vocês poderiam ajudar nesse momento? Eu acho que a área onde a gente ainda vê bastante necessidade é crédito para as pequenas e médias empresas. E o grande problema é que hoje,
existe muita volatilidade nesse cenário de pouca informação para uma instituição ir dar um crédito sem nenhum tipo de garantia para uma pequena empresa, para um restaurante, vira muito riscoso fazer isso. Então, eu acho que poderia existir uma possibilidade de um BNDES, e de fato eles estão olhando isso, ou entidades do governo, dar algum tipo de garantia ou ajudar as instituições a emprestar esse dinheiro e distribuir esse dinheiro aos pequenos e medianos empresários, que no final são 8, 9 milhões de pequenas empresas no Brasil, que representam 40, 50 milhões de pessoas, para irrigar mais e conseguir dar mais crédito nesse momento. Porque o problema é que muitos desses 8, 9 milhões de microempresários, eles ainda não têm onde ir. As grandes empresas tiraram muita da liquidez do sistema, e as pequenas empresas têm muita dificuldade de ir aos grandes bancos e ainda até as fintechs para receber empréstimo. Então, acho que por aí que poderia existir mais oportunidade. Deixa eu entender um pouco isso. Quer dizer, isso passa tanto pelo modo de distribuição, porque às vezes a gente fala pequeno empresário no Brasil, às vezes é muito pequeno. Ele não tem uma folha que está cadastrada num banco, está todo mundo recebendo pela conta do banco. E também a forma de chegar nele, quer dizer, a gente teve aqui uma empresa de maquininhas falando, pode ser pela maquininha, porque até a pessoa que vende alguma coisa, um autônomo que vende alguma coisa na rua, às vezes tem a maquininha. Você acha que precisa tanto de um ponto de vista de contrapartida do que se espera dessa pessoa ao pedir empréstimo, sei lá, ele às vezes não vai ter uma casa para dar de garantia, quanto da forma de chegar nessa pessoa? O Brasil que a gente tem não está atendido pelo sistema bancário hoje? Eu acho que Tivemos um problema com o som do Davi. Davi voltou. Oi, desculpa. Desculpa, caiu. Problemas técnicos. E a gente estava falando da questão da distribuição do dinheiro e do papel que o governo está fazendo para pequenos empresários e para trabalhadores autônomos, e o Davi estava falando da importância das fintechs nessa distribuição. Obrigado, Fernando. Então, em termos de distribuição, eu acho que as fintechs têm ajudado muito, né, para chegar a essa última milha. Está contando como a gente no Nubank já tem clientes em 100% dos municípios brasileiros, onde só 80% dos municípios têm agências bancárias. Então, hoje tem muita capilaridade para chegar a 100% da população brasileira. O problema é que estar dando crédito nesse cenário é bastante complicado, porque tem muita volatilidade no cenário. E as empresas precisariam de algum tipo de garantia do microempresário, que provavelmente não tem, ou talvez vai ser difícil, ou compartilhar o risco com alguém, provavelmente compartilhar o risco com o governo, o risco de crédito. Desse jeito, seria uma forma de alavancar o capital que tem as fintechs e outros grandes bancos para conseguir tomar mais risco e reaquecer esse mercado de crédito para as pequenas e medianas empresas. Vocês estão em conversas? Como que está isso, assim, né? Hoje os grandes bancos estão participando, né? Vocês têm conversas com o governo, têm propostas? Sim, estamos em várias conversas com o governo, com o BNDES, com o Banco Central, e temos várias propostas que estamos considerando, discutindo com vários desses órgãos. E o que vocês sozinhos já conseguiram fazer no sentido de dar um fôlego, especialmente para as pessoas nesses 3 meses, digamos, que parecem ser os mais críticos da pandemia? Nossas atividades se dividem em 2 partes. Por um lado, está esse fundo que a gente criou de 20 milhões de reais para ajudar nossos clientes em basicamente qualquer necessidade que eles tinham. Pessoas ligavam e ligam para para Nubank e conseguem receber ajuda em termos de telemedicina, por exemplo, muitos clientes que precisam falar com doutores. A gente fez uma parceria com o Hospital Sírio-Libanês, onde estamos dando telemedicina de graça para nossos clientes. Temos parcerias também com algumas startups que oferecem apoio psicológico e apoio na ansiedade. Estamos vendo muitos clientes com problemas desse tipo. Também fizemos parcerias com a Rappi, com a iFood, para ajudar a clientes que não tinham fraldas para seus bebês. A gente conseguiu ajudar e enviar fraldas para bebês de clientes que não tinham como sair, não tinham dinheiro para comprar esse tipo de coisas. E assim continuamos ajudando, oferecendo diferentes serviços. Por um lado,
Por outro lado, já temos mais de 300 mil pessoas que têm participado em refinanciamentos e parcelamento de fatura, com juros 80% a 85% menores dos juros que eles tinham, né, até 1,9% por mês, fazendo fatura, parcelamento de fatura para diferentes durações. E temos vários refinanciamentos também a juros menores. Então, desse jeito, eu acho que a gente está oferecendo um portfólio de opções e ajudas para todos os nossos clientes. Nós vimos o governo do estado de São Paulo hoje anunciar aos poucos o isolamento social a partir do dia 11, né? Como o senhor vê essa redução na economia? Já dá para prever? Como o senhor vê a retomada? Eu vejo estranhamente já começando a retomar. Ainda no lockdown, a gente, dentro dos dados que a gente tem, nosso nível de transacionalidade, a primeira semana caiu 50%, acho que essa informação que muitas empresas já mostraram no mercado, hoje já tem se recuperado bastante. Nos últimos dias, a gente teve mais transações em cartão de débito que a gente teve no começo do ano. Então, pensando do ângulo de saúde, talvez isso não é ótimo. Tem pessoas que não estão ficando no lockdown. Muitas cidades do Brasil, as pessoas estão saindo, estão retomando sua vida, estão retomando sua economia. De um ponto de vista de saúde, isso não é o ótimo. O ótimo realmente teria sido um lockdown completo, e isso ter sido o que a gente tem visto em alguns dos países que têm administrado a crise melhor, como Coreia do Sul, como Singapura. Mas a economia parece que está retomando em algumas áreas. E eu espero que depois do 11 de maio, se realmente essa chega a essa decisão, espero que seja provavelmente um processo que vai ser bastante gradual, não vai ser um Big Bang, onde as pessoas vão lá, vão para os shopping centers. Mas eu sou otimista que a economia começa a reaquecer e a gente consiga achar um ponto ideal em termos de que isso significa para achatar a curva da infecção, que pelo menos baseado nos dados que eu visto parece que vem caindo. E uma coisa, falando nisso, quer dizer, você falou assim, os países que tiveram mais sucesso, eles tiveram uma política que era muito clara. Você acha que o fato da gente ter tido governo federal falando uma coisa, vários governadores falando outra, ou os prefeitos falando outras, essa falta de uma política unida pode nos prejudicar lá na frente? Você vê isso com receio, pelo menos? Eu acho que sim. Eu acho que o ideal teria sido muita clareza em o plano de guerra, né? É exatamente isso que a gente vai fazer. E essas são as métricas bem específicas. Essas são as métricas que a gente vai estar olhando diariamente para ir relaxando o lockdown. E seria todo tipo de métrica desde a porcentagem que os hospitais estão cheios, o número de infecções, seria realmente uma série de métricas claras para toda a população. Essas são as métricas que vai nos dar mais convicção e mais confiança de que a gente consiga ir relaxando o lockdown. Infelizmente, isso não tem acontecido, tem sido diferentes visões. Acho que esse mundo ideal é difícil, porque é uma crise que ninguém realmente entendia. Os países que fizeram melhor na parte de reação foram os países que já tiveram nos últimos anos micropandemias ou problemas de infecção, né? Como muitos países da Ásia tiveram o SARS, tiveram o MERS, eles já tinham passado por uma situação muito parecida. Então, de alguma forma, já tinham essas métricas claras e estão muito mais preparados. No momento que a crise chegou, eles conseguiram reagir muito rápido. A gente nunca tinha visto isso, ou pelo menos nunca nas últimas décadas. Mas tudo bem, daqui para frente acho que uma visão muito mais clara de quais são as métricas e qual é o plano para a sociedade conseguir sair e conseguir voltar à economia seria bastante útil. O governo está discutindo, né, agora um plano para a retomada
após o lockdown, após pandemia, né? Investir em infraestrutura, criar emprego. Como que você vê esse plano Marshall que está em gestação? Eu acho que vai bem encaminhado. Eu acho que a economia vai precisar de um choque do governo. Eu acho que o aumento de desemprego no Brasil vai ser muito, muito grande. E eu realmente, infelizmente, não vejo que vai ser uma recuperação em V, né? Que as pessoas falam de V ou U. Eu acho que vai ser a gente entra em recessão e aí com muita probabilidade a gente entra em uma recessão. Aí, dependendo desse choque na parte de demanda que o governo consiga ajudar, a gente consegue sair dessa recessão. Então, acho que vem caminhado, ainda faltam bastante detalhes, mas muitas pessoas vêm falando do plano Marshall, né? Esse plano que os Estados Unidos tiveram na Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Eu acho que o mundo precisa de um plano Marshall e os países vão precisar um plano Marshall, porque todo mundo vai estar vai sair bastante golpeado depois dessa crise. Como que você vê a questão da ajuda aos setores? A gente tem uma tradição, e isso também acontece em outros países, dos setores fazerem lobby, eu preciso dessa ajuda por causa disso. Como que você acha que deve ser esse approach em relação aos setores? Deve ser bem estudado caso a caso, a gente já tem montadora pedindo, a gente já tem companhia aérea, a gente já tem empresa de energia elétrica. Como que você vê essa ajuda setorial? Realmente eu acho que tem que ser visto caso a caso e baseado na série de parâmetros que hoje eu não conseguiria nomear, mas é uma tarefa difícil, não é uma tarefa fácil. Eu acho que entra bastantes parâmetros, desde capacidade de emprego e capacidade de reativar a economia. Mas realmente é algo caso a caso. Mônica? Como que você vê? Você falou que tem ajudado, né? Montou um fundo para o pessoal do Nubank. Como que você acha que você pode ajudar os seus clientes em termos de inovação nessa crise? O que se tira disso? O que vocês estão antecipar alguma estratégia de expansão para poder passar por essa crise? Com certeza. Eu acho que a crise, uma das coisas que a gente vem falando muito, que essa crise vai acelerar muitas tendências que já vinham acontecendo a certo prazo, mas a crise acelera a aceleração. Tem umas tendências que são muito claras, que é toda a parte de pagamento digital e digital banking. Hoje, por esse choque, todas as pessoas estão fazendo digital banking em casa, do celular. O mesmo acontece em educação, o mesmo acontece em saúde, em todos os setores que já vinham uma tendência de digitalização, só vai acelerar e a gente vai sair 5 ou 6 vezes mais digitais no outro lado da crise. Tem outras tendências que são menos óbvias, mas são bem interessantes também. Por exemplo, esse papel que as empresas estão tomando com a sociedade. As empresas nessa crise estão vendo que seu propósito como empresa vai além da geração da criação de certo produto ou serviço. Que as grandes empresas e as empresas de todo tipo têm uma responsabilidade social, uma responsabilidade com sua comunidade, com seu país. E eu vejo as empresas fazendo isso na crise. Eu acho que do outro lado da crise isso só acelera. Então, acho que muitas das soluções de como sair dessa recessão que vem, como as pessoas vão achar emprego, também vem do lado do crescimento do setor privado, criando emprego, inovando e construindo. A gente, sendo empreendedor, a gente sempre fala que muitas dessas ansiedades, burocracias, frustrações que a gente vê no dia a dia são grandes oportunidades de empreendimento. No caso, a gente sofreu muito abrindo uma conta em banco e montamos no banco. Então, muitos desses pontos de fricção e de dor que vão acontecer com certeza no outro lado da crise vão ser grandes oportunidades para novos empreendedores e para grandes empresas resolverem. Então, acho que a solução vem de diferentes áreas. Por um lado, o setor privado e as empresas e os empreendedores empreendendo e construindo soluções em todos os setores, aproveitando as tendências que vêm, essas tendências de digitalização, que acho que são incontestáveis. E, por outro lado, pensando
um a um nossos clientes. É as empresas redefinindo o rol que eles têm. E, nesse caso, a gente não necessariamente um banco digital. A gente está hoje fazendo parcerias para dar serviços de telemedicina. A gente está redefinindo nossa responsabilidade com nossos clientes. E acho que isso vai ser parte dessa solução. Uma outra coisa que eu gostaria de retornar, até para a gente já ir encerrando, é a questão da retomada da economia que vocês já estão percebendo, essa retomada do número de transaçõas. Isso é cartão de débito, é cartão de crédito? Isso mostra que, sei lá, que o vendedor já está saindo na rua para vender, que as pessoas em pelo menos parte das cidades voltaram para o comércio. O que esse dado que você já tem, que você está vendo um maior número de transações, se você puder esclarecer isso, eu agradeço. São débito e crédito, os dois têm se recuperado bastante. Infelizmente, ainda não é recuperação necessariamente nesse microempreendedor da rua. Muito da recuperação vem de setores que têm visto até crescimento, como, por exemplo, todo o setor de supermercados, ou muito setor na parte de e-commerce e online commerce. Tem alguns setores, como os setores de viagens, que ainda realmente não estão mostrando nenhum tipo de recuperação. Então, as pessoas estão gastando mais, o que é bom, mas ainda não estão gastando, talvez, nos setores que mais ajuda estão precisando. E isso que ainda está faltando. Eu queria só para terminar, porque assim, a gente tem os bancos grandes sempre com os departamentos de economia acompanhando o que está acontecendo na economia. A gente já falou com alguns bancos tradicionais aqui nessas lives, como o Bradesco e Itaú, e eles comentaram um pouco essa coisa do 5,3, que é a expectativa de queda do PIB pelo FMI. E eu queria saber como que o Nubank acompanha a economia mundial, o que vocês estão vendo? Vocês acham que pode ser 5% mesmo de queda do PIB? Como que vocês acompanham esse cenário mais macro? Eu acho que ainda existe muita volatilidade, né? É difícil ver com clareza como essa contração vai acontecer, porque acho que muito vai depender de o que acontece daqui a 4 ou 8 semanas. Mas nossa visão até agora, nos estudos internos até agora, se mostram uma contração do PIB nessa ordem, uma ordem de 4 ou 5%. Entendi. Bom, Davi, eu queria agradecer a tua presença aqui, agradecer até a sua reconexão, porque estamos todos em home office, é um mundo novo que está se desenhando, mas estamos nos conectando, estamos nos falando, estamos informando, apesar de todas as dificuldades. Então, queria te agradecer muito a presença aqui. Muito obrigada, Davi. Boa semana para vocês. Muito obrigado, Mônica. Muito obrigado. Valeu. Foi um prazer. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.